O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a tributação dos fundos exclusivos vai ser enviada ao Congresso junto com o orçamento, por meio de um projeto de lei. E mesmo em meio a esse recesso branco, ele já iniciou as tratativas referentes à agenda econômica do governo do segundo semestre. Então eu queria começar com essa tributação dos fundos exclusivos. Quais são as principais regras para essa tributação e qual vai ser o impacto disso para o fiscal aqui no Brasil? Porque, afinal de contas, esse que é o grande ponto dessa reforma tributária, e esse é um ponto que, apesar de ser colocado junto com o orçamento, não dentro da reforma tributária que foi aprovada agora, ou que pode ser aprovada a segunda parte dela no segundo semestre, mas ela vai vir separada, mas ainda está dentro desse escopo. Essa tributação dos fundos exclusivos é uma discussão que vem já de longa data. Muito tempo. Ela pode ser entendida como correta, sim. Ela é o famoso come-cotas, né? No fundo exclusivo, você não tem o come-cotas, ou seja, o imposto ele não é recolhido. Você posterga o recolhimento desse imposto. Somente na hora que se retira o dinheiro do fundo exclusivo é que se paga o imposto. Então, se nunca se mexe nesse recurso, você pode ficar, 20 anos e nunca recolher o imposto. A ideia seria ter, sim, um come-cotas, então, nos fundos exclusivos. Agora, a questão é a seguinte, o problema não é colocar o come-cotas a partir de agora. O problema é taxar o estoque. Se falasse, olha, a partir de agora você vai ter o come-cotas nos fundos exclusivos, muito bem. Só que isso não vai trazer uma arrecadação tão expressiva. O que o governo mira é o estoque. Só que você está mudando a regra do jogo. Então, existe uma discussão gigantesca sobre isso. Eu tomei uma decisão, né, de ter um fundo exclusivo com essas regras. Daí a regra mudou. E mais do que isso, muitos desses fundos são fundos que são de investimento de longo prazo, onde se investe por muito tempo, e então eles não têm nem recursos para pagar esse imposto devido. Então, tem uma discussão jurídica gigantesca em cima dessa questão. Vamos ver. E tem mais um ponto. A lei precisa mudar este ano para passar a valer só no ano que vem. Então, errado não está, mas a discussão está em cima do estoque. Tá em cima do estoque, como a Mari Costa trouxe, nessa análise super completa que ela sempre traz, ela traz com muita didática, inclusive, essas análises. Agora, você trouxe toda essa questão e todo esse dilema, essa burocracia com relação a essa taxação que é dos estoques e que muitas vezes os fundos não têm acesso a esse dinheiro. Qual que seria uma boa solução que o governo poderia implementar na lei para poder diminuir ou pelo menos amenizar o impacto que isso vai causar? Seria taxar daqui por diante. Tá. O correto, né, seria taxar daqui por diante. Taxar para trás é muito complicado e ele vai abrir precedentes gigantescos. Então você tem uma discussão jurídica ainda muito, muito longa aí por vir. E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, tem muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá!